Olá, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar, produzido aqui pelo SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Ele está de volta. As pessoas gostaram muito de ouvir as suas explicações e Francisco Amorim vai falar conosco um pouco mais a respeito do outro mundo. Francisco, seja bem-vindo. Olá, Sidney. Obrigado pelo convite e estou à disposição sempre. Francisco, num programa que nós gravamos há algumas semanas, eu coloquei você aqui numa situação difícil, porque eu pedi para você, em 1 minuto, falar a respeito de um assunto que com certeza vai gastar esse bloco inteiro nosso agora. Eu perguntei se os mortos podem voltar buscando vingança daqueles que os atrapalharam, que os perseguiram, que fizeram mal para eles nesta vida. Sim, eles voltam, né? É uma condição da natureza humana, a questão de como a gente entende as questões de justiça. No Antigo Testamento foi dito para a humanidade, né, através do profeta, que é olho por olho, dente por dente. Lei de Italião. Lei de Italião. Era o entendimento naquela época, era desse jeito, né? E era um progresso, né? E era um progresso porque tinha uma lei. Antes não tinha nem isso. Isso. As pessoas sabiam o que ia acontecer. Se eu faço mal para o outro vai me devolver o mal, então eu não vou fazer. Pelo menos naquela época, eles estavam equilibrando, né? O mal que a pessoa recebeu, ela vai receber. O igual. Porque eu imagino que nas vinganças, o cara fazia uma coisinha para o outro vinha e arrasava com a vida dele. Exatamente. E aí veio a justiça e falou, não, o máximo que pode acontecer é o mesmo que aconteceu para você. Um progresso, né? Houve um progresso. Isso está relacionado com a lei de ação e reação que Jesus explica depois. Jesus dá 2 explicações sobre isso. A primeira, ele diz assim: aos antigos foi dito, odeia os teus inimigos e ama os teus amigos. Aos antigos foi dito isso. Eu, porém, vos digo, perdoa os teus inimigos e ora pelos que te perseguem. Olha só. Muda o entendimento, né? Ele traz o amor para o contexto da lei. E depois, numa outra ocasião, ele fala assim: a cada um será dado segundo as suas obras. Que se você prestar atenção, é a mesma coisa do olho por olho, dente por dente. Quer dizer, é a lei de ação e reação. Só que a cada um será dado segundo as suas obras, significa que as obras que eu faço negativamente, eu posso amortizá-las com o positivo. Então, se eu fiz um mal alguma hora, né, eu posso amortizar esse mal fazendo o bem. E aí, por isso, ele vem lá e diz, olha, faça o bem sem olhar para quem. De repente, eu fiz um mal para uma pessoa, uma relação qualquer, numa vida anterior. Mas eu não sei disso. Eu não lembro disso. Tá? Isso está no meu arquivo inconsciente, não está no consciente. Eu não sei que eu fiz, mas eu fiz porque está lá e está me cobrando. E pode acontecer dessa criatura voltar para se vingar? Pode. O que acontece? Se eu não faço nada para amortizar esse mal que eu fiz, por exemplo, se eu não oro pelos que me perseguem, se eu oro pelos que me perseguem, esse que me persegue recebe um benefício e vai deixar de me perseguir. Então, se eu fiz um mal para alguém, tá? E agora eu me sinto perseguido por alguém ou por alguma coisa, eu oro para essa pessoa, vamos dizer que seja um colega de serviço, um chefe, um familiar, eu oro para essa pessoa, essa oração que eu faço para o que me persegue, ela é universal. Pode compensar. Ela é universal e atinge também aquele que eu fiz o mal antes, que está me perseguindo. Então, isso dá uma aliviada no processo. Isso, de uma certa forma, é a corporificação daquilo que Jesus disse, que era para se pensar no bem do ofensor. Sim. Que na época ocorreu um escândalo, né? Onde já se viu amar o inimigo. Exatamente isso.
Agora, se eu não faço isso, se eu continuar, não lembro lá, não fiz nada, aí eu deixo e eu continuo fazendo mal para outras pessoas, seja por difamação, por exemplo, o mal que o povo faz nem percebe. Falar mal dos outros, fazer fofoca, isso é um mal. Eu estou deixando a minha sintonia aberta para aqueles que eu prejudiquei antes. Vulnerável. Vulnerável, totalmente vulnerável. Ele entra por onde? No meu psiquismo, tá? Com ideias que podem dar errado, com situações, com um tipo de inspiração ou de intuição, em que eu vou fazer cada vez mais coisa errada e naturalmente eu vou entrar num processo de prejudicial contra mim. Por isso que Jesus sugere que você não dê consequência, não crie um círculo vicioso. Perfeito. Hoje eu persigo, amanhã eu sou perseguido. Exatamente. É isso? É isso que acontece, né? Então, enquanto eu não mudo a minha estratégia de vida, enquanto eu não coloco amor na minha vida, eu coloco só o ódio, o ressentimento, o egoísmo, o orgulho, eu vou deixando os canais abertos para todos aqueles que pensam do mesmo jeito, que não se modificaram. E vem me prejudicar. E vem e conseguem, às vezes, um mal tão grande ou maior não, mas tão grande quanto aquele que eu fiz. E qual é a defesa? Como é que eu me defendo? A defesa natural é fazer o bem incondicional, sem olhar para quem e nem por quê. Fazer o bem sem julgar. Por exemplo, você está numa condição que alguém te pede um benefício qualquer. Aí você pensa, fala, poxa, eu podia até ajudar esse cara, mas não vai adiantar e não ajuda. Ele perca uma oportunidade. Perde a oportunidade de fazer o bem. Por quê? Você pode ajudar e o cara não aproveitar, mas o problema é dele. Claro. Né? Não é seu, é dele o problema. E você ajudou, agora você não ajuda. Aí por causa daquilo ele se prejudica ainda mais. E você fica, vamos dizer, sem defesas, né? Aí você não ajudou, o cara se prejudicou, como é que você já vai saber que ele se prejudicou ainda mais porque você não ajudou ou porque ele não ia se ajudar de qualquer jeito? A solução, pelo jeito, Francisco, é a gente fazer o bem e colocar a nossa confiança em Deus. Nós vamos fazer um breve intervalo e em seguida eu vou perguntar ao Francisco a respeito de um caso que aconteceu com ele, em que o Espírito obrigou ele a se ajoelhar nessa comunicação. Será que isso é verdade? E qual foi a reação do Francisco? Nós vamos conversar e descobrir qual foi efetivamente o ocorrido. Não saia daí. No instantinho estaremos de volta logo depois do intervalo. Estamos de volta para o segundo bloco do Despertar de hoje. Estamos com Francisco Amorim. Eu deixei em suspenso uma pergunta. É verdade que aconteceu com você de um espírito obrigá-lo a se ajoelhar para conversar com ele numa sessão espírita? Ele queria fazer isso, né? Ele me cobrou porque que eu não estava de joelho para falar com ele.
Aí eu tive que explicar para ele que, na verdade, ele estava fora do domínio dele e que no domínio atual onde ele estava, naquele momento, a norma era outra. Então, o que era de bom termo, que a gente seguisse a cultura do local onde a gente está e não impusesse o nosso personalismo para os outros. Ele estava fora do feudo dele. Exatamente. Provavelmente era um feudal ou um sacerdote. Eu não entrei em detalhes, não quis saber, só expliquei isso para ele. Aí ele aceitou a conversa e aceitou também a nossa sugestão e ficou tudo bem. Eu pensei que você tivesse se ajoelhado lá, Francisco. Mas esse não foi o único caso, eu já vi outros casos que o espírito queria que o esclarecedor se ajoelhasse. Não, eu pensei que fosse uma exceção. Não, já vi outros casos. Pode acontecer. Pode. Francisco, é verdade que um espírito se manifestou, ele tinha preconceito contra ele mesmo. Ele não se conformava com a cor da pele dele? Infelizmente, uma dor muito grande, um sofrimento imenso, tá? Que aconteceu nessa comunicação, que o espírito ele pedia perdão a Deus por ter nascido preto. Olha só. Ele pedia perdão a Deus, que não era culpa dele, e que ele chegou a lavar o corpo dele muitas vezes, esfregando com pedras, e não tinha jeito. Aí, em último caso, ele lavou com soda cáustica, e aí por isso ele desencarnou. Nossa. E o sofrimento aumentou ainda mais. Ele estava ali numa situação desesperadora por causa desse preconceito, porque preto não era gente, né? Ele era escravo, e aí eles tinham dito isso, ele escutou e ele queria ficar branco para ser gente. E como é que a pessoa toma consciência de que todos nós, para Deus, somos todos iguais, não importa a cor da pele, o idioma que nós venhamos a falar, não importa se eu sou rico ou pobre, que eu moro num país ou no outro, e para Deus somos todos iguais, Francisco? Então, né, as diferenças são criadas pela falta de conhecimento. Outra vez, a questão do conhecimento. Mas o preconceito é falta de conhecimento? Falta de conhecimento. Se a gente soubesse que todo mundo é igual, sempre soubesse, não tinha preconceito. Mas tem gente que sabe, mesmo assim, acha que é superior ao outro. Não. Discordo um pouquinho disso. Todo mundo que tem um preconceito acha que está certo. Sim. Ele acha que está certo, ele acha que o outro realmente ele merece o preconceito. É uma questão de concepção. Então é falta do conhecimento, né? Como é que vai ele aprender isso daí? A hora que ele passar pela mesma situação. A cada um será dado segundo as suas obras. Hoje eu tenho preconceito contra alguma situação qualquer, pode ser racial, pode ser sexual, qualquer... Amanhã eu estou com ela, na próxima. Quer dizer que, é possível então que um senhor de escravos que perseguiu, matou, cegou, ele volte como escravo? É possível, né? E não precisa nem ter feito essas coisas todas. A gente vê olhar o caso de Emmanuel, por exemplo, há 2000 anos ele era um senador. 50 anos depois ele era um escravo e ele nem tinha feito essas coisas. Mas ele estava lá na condição de escravo. Quer dizer, o orgulho de ser um senador que negou ajuda a Cristo, ajuda política, né? Porque a esposa dele pediu, interferiu em favor de Cristo e ele não se manifestou com medo do que ia acontecer com ele lá no Congresso. Automaticamente, 50 anos depois, ele está lá de escravo, né? Para refletir um pouco melhor sobre aquela situação. Quer dizer que aquela história que minha mãe falava que aqui se faz, aqui se paga, tem um fundo de verdade? Ela tem um fundo de verdade. Aqui é o campo de prova, né? Outra coisa interessante, prova não é castigo, prova é a oportunidade para a pessoa provar para ela mesma que ela estava enganada. Francisco, tem um caso que você me contou de um padre que estava rezando uma missa e de repente, eu não sei o que aconteceu, não lembro dos detalhes, ele saiu assim debalado a carreira e muito perturbado e interrompeu a missa e as pessoas ficaram atônitas. Exatamente. Era um padre muito querido na paróquia onde ele estava. Ele era também professor de latim e de português na escola da cidade lá, tá? E nesse dia ele saiu correndo, abandonou a missa pelo meio do caminho, antes de terminar,
e saiu correndo, chegou na casa dele, pegou uma enxada e foi cavar um buraco. A mãe estava em casa, viu aquilo, ele paramentado, como se... Foi lá, né? O que está acontecendo, meu filho? O que você está fazendo aí com essa enxada? Falou, não, mãe, eu estou aqui cavando porque tem um tesouro enterrado aqui. E ele ficou. E essa situação se prorrogou, ele não voltou mais para a igreja e acabou sendo internado no sanatório, ele ficou 14 anos lá. E qual era a causa disso? A Ivone Pereira que conta isso no livro Recordações da Mediunidade. A causa... pais dos alunos que acompanharam a situação e que eram espíritas, levaram o caso para vários centros espíritas diferentes, cada um levou para um. E o espírito se manifestou. O mesmo espírito era visto pelos videntes, o mesmo espírito em vários centros espíritas, se manifestava, mas não falava nada, né? Nunca falou nada não. Aí depois, um dia, na reunião que a própria Ivone Pereira estava, ele manifestou dizendo que ele era escravo daquela pessoa numa reencarnação anterior. Ele é escravo do padre na vida anterior. Na vida anterior. E que esse padre era um fazendeiro rico, gostava muito de dinheiro, e de pedras preciosas, e ele tinha um cofre na casa dele cheio de riquezas lá. E o escravo, ele era o pajem da residência. Um dia sumiu uns bens lá daquele cofre. Aí não conseguiram encontrar o responsável e o fazendeiro acusou o pajem, o escravo, de ser o responsável por aquilo. Em consequência disso, mandou decepar as mãos dele a machado. Nossa Senhora. Tá? Ele ficou em desespero, envergonhado por causa de ser acusado de ladrão, que ele não era. Desesperado, se afogou no lago da própria fazenda. Passou um tempo, o fazendeiro desencarnou, chega no plano espiritual, tromba com ele lá. Aí ele começa uma perseguição uma vingança contra o ex-patrão. Aí ele, no desespero, ele pede a Deus o retorno para a vida espiritual e promete fazer para a vida material e promete fazer qualquer coisa. Reencarnou, a intuição veio como sacerdote e foi ser padre. Passa um tempo, eu acho que despertou de novo a cobiça, essas coisas, já atraiu o obsessor. O ex-escravo atraiu para cima dele. Abriu o campo. Aí ele veio e disse, agora que eu o encontrei de novo, eu não quero que ele seja sacerdote, eu quero que ele seja rico. Então ele vai cavar buraco até o fim, quando ele quiser. Mas e não aceitou nenhum tipo de ajuda. E você sabe o desfecho da história? O desfecho é que ele morreu num sanatório para loucos, tentando cavar o chão com as mãos. O obsessor não aceitou ajuda e disse que ele ia manter aquele castigo o tempo que ele quisesse. É uma história triste, né, muito Francisco? Triste, muito, muito triste. Porque às vezes pode provocar assim, um círculo vicioso de vingança, né? E para as pessoas que tiverem curiosidade, o livro é Recordações da Mediunidade da Ivone Pereira. Isso está lá no final, capítulo 10 do livro, tem essa história e tem outras lá, bastante interessantes. Não saia daí, num instantinho estaremos de volta para o último bloco de hoje com essas perguntas muito bem respondidas por Francisco Amorim. Voltamos já já. Estamos de volta para o último bloco do Despertar de hoje, programa produzido aqui pelo SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Francisco Amorim está respondendo perguntas
relacionadas com perturbação espiritual, perseguições, casos aí de pessoas que são internadas em sanatórios e, na verdade, simplesmente estão perturbadas por algum espírito. Francisco, conte para nós um caso que é do seu conhecimento de um menino de 12 anos. Que eu saiba, crianças geralmente têm uma proteção especial e a espiritualidade segura aí os vingadores para que não aconteça nada com a criança. Como é que é esse caso aí de possessão de uma criança de 12 anos? Só para esclarecer o telespectador, nós espíritas entendemos que existe aquela obsessãozinha mais brincalhona, que chamamos de obsessão simples. Entendemos também que há um agravamento do caso quando nós passamos a ter um acompanhamento, uma perseguição mesmo, que nós chamamos de fascinação. E num tom assim um pouco mais elevado, mais grave, os casos de subjugação. Exato. Esse caso, ele também é bastante emblemático, é o mais emblemático que eu já vi, né? Porque o menino, ele tinha 2 anos quando ele começou a ficar doente, começou a apresentar sintomas de doença. Então, ele não conseguia andar, ele não conseguia falar, e tinha dor de garganta constante. E o pai, a família, levou o médico por muito tempo, né? Aos 12 anos, o médico desenganou, falou, olha, não tem jeito. Eles tinham entendido que ele tinha sequelas de um processo de sífilis, mas ninguém tinha tido sífilis na família, mas era a única suspeita que eles tinham. E aí o pai resolveu levar o menino de 12 anos ao centro espírita lá, na cidade de Lavra, se não me engano, que aconteceu isso. E o menino chegou no centro, ele estava arcado, com as pernas tortas para dentro, né, as duas, os braços arcados, como se estivesse carregando um peso enorme. E os médiuns videntes estavam ali, imediatamente perceberam. Ele estava paramentado como um cavalo, com sela, com freio na boca. Eu lembro desse caso. E uma pessoa cavalgando ele. É um caso de Ivone Pereira também. Ivone Pereira também. Eu li esse caso. Está no mesmo livro, Recordações da Mediunidade, tá? Aliás, esse livro ele é uma bênção. O capítulo 2 dele tem uma explicação muito boa sobre catalepsia. É do Bezerra de Menezes, a explicação que ela transcreve lá. E aí foram atender o menino, né? O cavaleiro era um escravo do menino, na vida anterior também, tá? Quando o menino já tinha ganho o outro menino como escravo. O menino, do filho do fazendeiro, ganha o outro menino como escravo. E ele cavalgava o escravo o tempo inteiro também, e abusou, e depois de adulto ele continuou explorando esse escravo a vida inteira. Tá? E o ressentimento do escravo é que ele tinha judiado, além dele, também de outras pessoas, inclusive da mãe dele, né? Também tinha sofrido, muito velhinho, e tinha que trabalhar na fazenda. Tudo porque essa pessoa também gostava muito de dinheiro, era rico e gostava muito de dinheiro. Morreu? Morreu. No plano espiritual, daqui a pouco, os dois morreram, se encontraram lá, tá? Tiveram um tempo por lá e reencarna, o menino reencarna. Pouco tempo depois, quando ele tinha 2 anos, o espírito localiza ele e começa o processo de vingança, como tinha acontecido com ele na vida anterior. Começa o processo de vingança contra ele. E qual foi o desfecho disso? Esse foi melhor o desfecho, porque o espírito ele acabou aceitando as orientações do centro espírita em relação à libertação. No começo ele foi reticente, ele ficou muito nervoso, muito bravo, porque ele não achava justo que aquele cidadão, tem a identificação dele no livro, mas é uma identificação protegida, né? Era um fazendeiro em Minas Gerais, tinha explorado muita gente, muitos escravos, explorado assim,
forçado além do que era normal ser trabalhador, trabalhava muito mais. E principalmente a mãe dele, né? Mas aí com as orientações que ele foi recebendo, ele aceitou a doutrinação, a orientação, e o Bezerra de Menezes, ele indicou uma receita homeopática que o menino deveria usar para fortalecimento muscular, essas coisas, né? Uma receita homeopática que até ela fala quais são os ingredientes que foram usados. E afastaram o espírito do menino, ele se recuperou em 30 dias. Ele não falava, aí ele explicou. Eu não conseguia falar porque tinha uma coisa que me prendia a boca e a garganta, que era o freio do cavalo que ele Francisco, usava. nós estamos no final do programa e muita gente vai ficar perguntando lá em casa qual a melhor maneira de nós nos defendermos de eventuais perseguidores espirituais. Fazer o bem incondicional, é o que Jesus disse, faça o bem sem olhar para quem. Outra hora ele diz assim, não saiba a sua mão esquerda o que a direita está fazendo. Não coloque, não divulgue, não fique falando, corneteando aquilo que você faz. Faça o bem sem olhar para quem. Essa é a primeira orientação dele. Outra orientação que ele chama de regra de ouro, os teóricos que fizeram a Bíblia, né, que organizaram, chamaram de regra de ouro. Não fazer para os outros aquilo que você não quer que seja feito para você. Né? Isso é fundamental. E a outra, perdoa os teus inimigos e ora pelos que te perseguem. E acima de tudo, confiança em Deus, né? Só consegue fazer essas três coisas quem tem confiança em Deus. Então, o primeiro passo confiar em Deus. Levar a sua própria religião a sério, não importa se ela seja espírita, católico, evangélico, budista. Exatamente. Levar a religião a sério e praticar o bem. E para quem não tem religião, é a questão da ética. Ser ético é o mesmo caminho. Maravilha, Francisco. Muito obrigado pelo seu esforço, pelo seu trabalho e pela sua presença mais uma vez conosco. Estou sempre à disposição. E você também, muito obrigado, muito agradecido por estar nos acompanhando essa série de programas. E na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Despertar com um tema do seu interesse. Até lá!